Alegria, estamos aqui para adorar a Deus e bendizer o seu santo e excelso nome. Quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias, livro de Salmo de número 128. Salmos 128. Enquanto os irmãos procuram, a minha gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês que se encontram aqui presente, amigos, congregados, membros e aqueles que também nos acompanham pela transmissão. Que Deus te abençoe grandiosamente, que também sejas edificado pela palavra que será ministrada nesta oportunidade. Salmo 128, versículo 1. Estarei lendo, os irmãos acompanhem o texto que diz: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Amém. Toma os vossos lugares. Deus abençoe. Eu quero, aí nesta reta final de palavras direcionadas à família, falar hoje a mensagem fundamentada nos Salmos da Família. Entre os 5 Salmos da Família, este é o mais conhecido, Salmo 128. E eu gostaria de, antes de entrar propriamente na palavra, dizer aos irmãos que na próxima terça-feira, permitindo Deus, será a última série de estudo direcionada à família. Aí depois nós teremos no encontro de casal no próximo dia 15 de junho, onde eu faço o fechamento especificamente aos casais que estarão fazendo as suas inscrições junto à secretaria. Mas hoje eu resolvi trazer uma mensagem que traz aí uma abrangência um pouco maior. Haja vista que estamos aí na penúltima, terça-feira, com esse tema voltado às famílias. Eu quero falar sobre os deveres da família na coletividade. E achei interessante que eu nem combinei com ninguém, o pastor Villion fez a leitura do texto aos Efésios capítulo 5, versículo 22, ao capítulo 6, versículo 9, onde elenca algumas das responsabilidades de cada pessoa que pertence à família. E eu quero aqui, juntamente com os irmãos, refletir sobre isso. Não vou falar nada de novo, nada que você não saiba. Vou apenas trazer à tona, refrigerar a sua mente, para lembrar daquilo que você já sabe. Ou pelo menos supõe-se que já deveria saber, relacionado à nossa função dentro do seio familiar. Quando se fala de família, nós acabamos de louvar, A minha casa será uma casa de bênção, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se fala de uma base para a sociedade. A família forte é uma sociedade forte. A família fraca é uma sociedade fraca. As famílias fortes é uma igreja forte. A família fraca, ela se torna também uma igreja fraca. Porque feriu a família, feriu a sociedade. Porque lá no bojo familiar, na nossa particularidade, pai, mãe e filhos, se não houver uma boa harmonia, uma boa convivência, ainda que tentem expor as revoltas, as frustrações dentro do lar, não são suficientes. Porque se eu não consigo respeitar meu cônjuge, se eu não consigo respeitar meus filhos, eu também não conseguirei respeitar a sociedade. Eu até tento, por algum momento, conviver em harmonia com as pessoas de ambiente externo. Mas assim que eu familiarizar com essas pessoas, eu também serei uma pessoa áspera, como sou no meu lar. Tanto é que, se você fazer um paralelo dentro de uma amizade e um casamento, é muito similar. Quando a gente começa o nosso namoro, o nosso noivado e o nosso casamento, seguramos muitas coisas que não gostaríamos que acontecesse, mas chega um momento que nós estouramos, vamos dizer assim, e falamos coisas que não devia ao nosso cônjuge. Dizendo assim: eu tentei, mas você parece que não percebeu e agora eu vou ter que falar. E fala da pior forma possível. E acontece também na amizade. Começamos a fazer uma amizade de forma cháurea, rasa. Com o passar do tempo vamos pegando tanta afinidade que daí a pouco começamos a passar dos limites com o nosso amigo e ele vai relevando achando que é só um momento. Mas quando aquilo vai se tornando repetidas vezes, reiteradas vezes, o nosso amigo estoura conosco.
E se a amizade for interessante, a gente se ajusta e começa a estabelecer o que John Locke fala, contrato social, a respeitar o posicionamento, o jeito de ser de cada um e segue a amizade. Assim também é no casamento. E no casamento com alguns liames mais fortes, mais densos, dentro da teologia, da sociologia, da psicologia e, claro, dentro da vontade divina. E por esta razão, muitos casais às vezes dissolvem a sua união, porque algumas das funções personalíssimas de cada indivíduo dentro do seio familiar não são seguidas. E cada um se acha mais dono da verdade e da razão do que o outro. Sempre nós usamos a conjunção adversativa ou positiva, dizendo ele é uma pessoa boa, mas ela é uma pessoa boa, mais, ou seja, fazendo as minhas vontades é bom, não fez, está errado, é uma pessoa insuportável que faz de tudo para me tirar do sério. Mas eu sou uma pessoa tóxica, que a pessoa fazendo a minha vontade, está tudo certo e nós estamos felizes. Eu não me anulando, mas meu cônjuge e meus filhos se anulando, a nossa família vai muito bem, obrigado. É assim que nós queremos viver. Parece que não falamos ou não pensamos assim. Quem dera falássemos e pensássemos assim, porque nós fazemos o pior do que falar e pensar, nós agimos assim. Então precisamos de ter muito cuidado ao pensar um pouco mais sobre a família, sobre a propositura de uma família. O equilíbrio é fundamental na propositura de uma família. Eu nem gosto, quando eu preparei esta prédica de hoje, eu queria muito mudar o tema, deveres da família. Eu não gosto muito dessa ideia coercitiva, dever, algo meio que impositivo, até porque eu peco ao não gostar desta ideia, por achar que todas as pessoas têm a lucidez, a sobriedade ou o conhecimento que muitos possuem, de entender que as coisas devem ser feitas volutivamente, de forma espontânea, mas infelizmente tem hora que precisamos tomar um choque de realidade e ouvir palavras que de certa forma nos intrigue, nos faça refletir. Seria melhor eu dizer assim, olha, funções do homem, da mulher e dos filhos, mas a gente ia levar isso sem sentir o que diz uma nova linguagem do judiciário, um efeito backlash. Então seria melhor dizer dever, eu entender o meu dever. E um problema muito grande que tem, eu sempre falo isso, esse ano vai ser a primeira vez que eu falo, quando eu ministro para família e para casais, a gente evitar de cutucar o nosso cônjuge ou quiçá os nossos filhos. Porque quando nós viemos a uma palestra como esta, ou ao encontro de casal, nós não viemos para pensar o que o ministrante vai falar que serve para minha esposa. E a esposa, o que o ministrante vai falar que serve para o meu esposo. E na hora que ele falar, eu atentamente escuto, esta foi para você. Dou o catucão. E já aconteceu aqui, eu estou falando, aí coincide, porque claro que num tanto de gente desse vai ter muito ponto de melhoria na maioria dos presentes aqui. E começa um debate fora da prédica, eu estou falando de um raciocínio, aí você já fala, cutuca no seu cônjuge já se defende, eu não concordo e começa um fórum individual e não escuta o que eu estou falando para fundamentar aquilo que eu estou falando. E aqui a gente vem para ouvir o que é da gente, eu sou homem, escuto o que é meu e vou praticar. A minha esposa como mulher vai ouvir o que é dela e praticar, e os filhos da mesma forma, mas não é eu ficar pegando aqui para ficar fiscalizando ela e ela pegando o que me serve para me fiscalizar. Não vai dar certo isso. Tudo que o homem tem que fazer, eu vou guardar aqui hoje. Se o meu marido não fizer, eu vou falar, ó, tudo que o pastor falou, você não faz. Tudo que a minha esposa não fizer, eu vou dizer, ó, o pastor falou lá hoje, não é eu que estou falando, eu estou apenas um emissário de Deus para verbalizar a palavra que Ele tem para burilar, para moldar a nossa vida. Não é uma questão de eu concordar ou não concordar. As coisas que vêm da palavra de Deus não é uma questão de análise. Não é uma PL, não é um projeto de lei que está sendo debatido com a sociedade, com senadores, deputados e etc. Já é uma lei fundamentada. Ah, estamos no tempo da graça. Sim, eu sei que estamos no tempo da graça, mas a palavra de Deus, quando ela está mesmo na graça, ela se torna uma lei. Está lá, bem-aventurados os que ouvem e praticam as coisas que está escrito no livro dessa lei. Lei é aquilo que eu vou praticar. Para haver o quê? Para haver um consenso de equidade dentro da sociedade e uma ordem pública. Então, no casamento também existe algumas funções, alguns deveres que nós devemos ter. E eu acho interessante, quando a gente estuda direito civil, ele faz divisões, direito civil 1, 2, 3 e depende da faculdade, vai até o 4, mas aí tem uma área da atuação do direito que a gente estuda a responsabilidade civil.
direito de fazer e não fazer, obrigação de fazer e não fazer. Eu acho isso o máximo, acho muito interessante quando o legislador utiliza essa linguagem jurídica. Eu tenho a obrigação de fazer algumas coisas e a obrigação de não fazer. Então eu gosto muito disso aí, e dentro das funções de um relacionamento, eu tenho as obrigações com a minha esposa de fazer, e as obrigações de não fazer algumas coisas com ela, e ela da mesma forma comigo, porque é um relacionamento mútuo, e com os filhos também, do todo o seio familiar, e também na extensão familiar, envolvendo os sogros, os cunhados, e por aí vai, os que a gente carinhosamente chama de agregados. Mas vamos lá, a posteriori, falando inicialmente sobre as funções do esposo dentro do bojo familiar. Espera-se que ele tenha a sabedoria de tomar a decisão de servir ao Senhor, conforme nós acabamos de cantar. Quando Josué, ele é pressionado pelas pessoas que ele estava conduzido pós a morte de Moisés, ele foi pressionado porque os judeus já saíram do Egito cometendo um pecado que Deus havia dito que não era para cometer. Eles saíram com mistura. Que mistura era essa? Porque a poligamia era aceita, além deles contrair casamento com mulheres judias, eles também haviam casado com mulheres da Mesopotâmia, com mulheres do Egito e de outras cidades adjacentes que tinham seus deuses, Osíris, Íris, Poseidon e outros deuses que eles tinham. Então, naturalmente, eles foram constituindo filhos ao longo dessa caminhada. Aí o que aconteceu? Aquela mulher que tinha uma boa fundamentação religiosa, ela estava ensinando os filhos a adorar os deuses que ela acreditava da cultura dela. Os homens que tinham uma boa fundamentação e havia casado com mulheres judias, da mesma forma. Então começou a haver uma mistura de servir deuses. Deuses dos heteus, jebuseus, heveus, gigarceus e tudo que é eu que não presta. Começou a servir esses deuses. E de repente virou uma mistura. Mas qual Deus que realmente nos tirou do Egito e está nos levando para a terra que mana leite e mel? Vamos servir um Deus, vamos escolher aqui um Deus. Pressionaram Josué. Josué diz assim: olha, vocês, eu não sei se vos parece bem aos vossos olhos. Eu acho lindo isso aqui, nada na Bíblia por acaso. Se parece bem aos vossos olhos servir os deuses da além do rio, ou seja, Deus nos atravessou o rio, lembrando que judeu morre de medo de água. O lago da Galileia é um lago, eles chamam de mar da Galileia, tanto que eles têm medo de água. Ele falou de um rio, ele atravessou o rio vermelho, o mar vermelho, atravessaram o rio Jordão. Ele falou assim: ó, se vocês acham que aquele Deus da além do rio que vocês querem servir é dos heveus, gigaceus e outros deus que tem por aí afora, fiquem à vontade. Só que eu quero dizer para vocês o que? Aos meus olhos não parece bem, porque eu vi Deus nos livrar das 10 pragas do Egito, eu vi Deus nos fazer atravessar o mar vermelho, eu vi as muralhas de Jericó ruírem ao chão miraculosamente, eu vi nós atravessar o rio Jordão. Eu tenho motivo para servir a Deus, e não é só eu, a minha casa já foi ensinada, admoestada, conforme Moisés já diz em Deuteronômio. Eu ensinei os meus filhos ao levantar, ao caminhar e ao deitar. No original hebraico, Gantz Kiriatz Kadol, eu incuti na mente deles que não há outro Deus senão Jeová. Ele tomou essa decisão. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. As situações parecem ser favoráveis para deixar de servir ao Senhor, porque as coisas parecem que não estão boas, porque nós somos assim, quando as coisas convergem bem, temos facilidade de adorar a Deus e de reconhecer a Deus. Quando as coisas pairam, ficam estáticas, e nós oramos e parece que as coisas não fluem, porque nós não estamos entendendo, como eu preguei aqui no domingo à noite, que estamos em um processo. Deus já ouviu a nossa oração, mas Ele está nos trabalhando para que a bênção chegue até nós. Aí nós já começamos a nutrir, alimentar a nossa incredulidade. Aí daí a pouco Deus não existe mais, daí a pouco as minhas orações não chegam ao céu, porque não está chegando a tempo e a hora que eu quero. Não é no tempo de Deus, é no meu tempo. Eu quero uma celeridade processual, mas eu não me coloco, eu não me inclino dentro da vontade de Deus. Então é muito comum isso acontecer. Contudo, Josué, como um esposo, um líder de família sábio, ele instruiu a sua família a buscar a Deus. Ele edificou a sua casa no temor do Senhor. E isso tem me preocupado muito.
Eu falava com uma irmã agora há pouco, que as coisas mudaram bastante nos dias atuais. Eu sirvo a Deus desde que nasci, 43 anos e alguns meses, né? Eu sirvo ao Senhor. Eu já vi praticamente de tudo na igreja. Já vi de todo tipo de milagre que você pensar, de ressurreição a morto, a paralítico andar, já vi tudo, Deus fazer esses milagres, e já vi Deus transformar a vida de maneira tremenda, que a gente olha realmente o maior milagre é o novo nascimento descrito pelo próprio Cristo em João capítulo 3. Mas eu tenho visto uma coisa que tem me assustado também, principalmente nos dias atuais. Por exemplo, no passado, quando alguém se desviava, afastava-se do caminho do Senhor, aquela pessoa se afastava, ela voltava talvez para as bebidas, para os vícios, para alguma coisa da vida lá fora, mas quando se falava em Deus, tinha-se temor em Deus, respeitava o nome de Deus, respeitava a igreja, respeitava até os crentes da igreja, porque ele desviou. Se falasse mal do pastor, ele desviado, falava assim: eu não falo mal do pastor, porque ai daquele que toca no ungido de Deus. Hoje, quando a pessoa se desvia, ela perde o temor, que ela não deixa falar mal do pastor. Além dela falar mal do pastor, ela fala mal até do próprio Deus. Vive uma vida sem temor algum, como se Deus não existisse. Conforme diz o Salmos 14, diz o louco em seu coração, não a Deus. Quando fala coração, cardia, mente, vida, vive como se Deus não existisse. E tem muitas pessoas assim. Se a gente simplesmente virar o pescoço para um lado e outro, a gente vai encontrar alguma pessoa que um dia pulou na presença de Deus, cheio do Espírito Santo, chorou, cantou, e hoje vive uma vida como se Deus não existisse e tenta trazer misticismo para a fé. Exatamente por quê? Porque nós não estamos criando os filhos e nem instituindo a nossa família nos princípios basilares do Senhor e de sua santa palavra. Estamos indo para a igreja como um conglomerado de pessoas. Reunimos a família, vestimos os filhos, entramos no carro, talvez ligamos o som ou não, talvez brigamos durante o percurso com os membros da família dentro do carro, ou com algum incidente de imprudência próprio ou alheio no trânsito, e falamos coisas que não devia. Entramos na igreja, o culto foi power, foi bom, foi top, mas a vida continua medíocre do mesmo jeito. Isso é catastrófico. Temos uma dificuldade tremenda de não ser ensinado. Não temos um coração ensinável. E por não termos um coração ensinável, não aprendemos. Se não aprendemos, não ensinamos, não transferimos. Porque nós temos a tendência de repetir, de transferir aquilo que nós aprendemos. E não temos inclinado para aprender da parte de Deus, de observar a sua palavra e observar como anda a nossa família. Não temos uma preocupação com a nossa família. Às vezes nós até ponderamos pontos de melhoria do nosso cônjuge, do nosso filho, mas fazemos vista grossa. Quando a professora da escola dominical, o líder de adolescente, o líder de jovem, ou até mesmo o pastor, chama o irmão para dizer assim: cuidado com o seu filho, com a sua filha, com isso, com aquilo, ele toma raiva do líder, porque ele diz: eu conheço bem meu filho. Ele conhece tanto o filho que ele não conhece nem ele mesmo. A Bíblia diz em Jeremias 17:5: maldito o homem que confia no homem e faz dele seu ponto de apoio, seu braço, não é confia no outro não. O povo interpreta esse texto errado, e eu vi um pós-doutor interpretando esse texto errado, eu fiquei coçando para ensinar ele. Nunca foi sobre o outro, sempre foi sobre eu. Mas eu confiei na missionária Biqueira e me dei mal. Eu não confiei na missionária Biqueira, eu confiei no meu senso de vida, achando que eu poderia entregar tudo na mão dela. A falha nunca foi dela, sempre foi minha, na minha concepção de lealdade. Então, às vezes, nós temos estes erros comuns. E quando nós acordamos, já é tarde. Então, compete àqueles que têm a função sacerdotal no lar, famílias especiais, os homens, aquelas famílias dentro da normalidade, e aqueles que as mulheres estão aí fazendo papel de pai e mãe, por ser a única cristã no lar, ou talvez por ser viúva ou divorciada, precisa de pregar, de imprimir o caráter de Cristo dentro do seu lar. Este é um grande dever que não pode ser jogado de lado. Temos que ensinar os nossos filhos a lerem a Bíblia, a orar, a adorar, a amar, respeitar e servir o próximo, ainda que o próximo não seja uma pessoa recíproca. Enfim, temos que ser uma pessoa boa e não podemos perder tempo em tentar provar isto. Precisamos de entender os princípios da palavra de Deus para institucionalizar dentro do nosso lar e observar a sua fiel palavra. Esta é uma função
a priori, do líder, do sacerdote do lar. Dignificar a Deus, adorar a Deus, colocar Deus no lugar que é dele, dentro do nosso lar. E muitas vezes dentro do lar nosso está o jogo de futebol. Não estou dizendo que é pecado você gostar de um time de futebol. Parabéns se você conseguiu entender isso, que até hoje eu não entendi isso. Porque você torce para o Flamengo hoje, daqui 3, 4 anos não existe ninguém daquele time, só existe o uniforme com algumas alterações. O CNPJ sempre será o mesmo, mas o time nunca será. E o jogador que você ama hoje no Flamengo pode jogar amanhã no Fluminense e ser rival dele. Então assim, não entra na minha mente, mas eu respeito a ideia de cada um com relação a isso. Mas o problema é que nós idolatramos o futebol, nós idolatramos o carro, idolatramos o emprego, falamos até mesmo da nossa egolatria, que o nosso lar é bom porque somos um baita de um gestor, um lutador, uma pessoa aguerrida. Tudo bem, pode ter até esses méritos seu mesmo, só que a glória é só de Deus. Deus, ele te dá o que você pedir para ele com fé. Ele só não divide, ele nem dá, ele não divide, é pior do que não dá. Ele não divide a glória dele com ninguém. E nós precisamos ensinar o nosso lar que tudo que temos e somos é obra da graça de Deus. A nossa casa tem o alimento, não é porque somos melhores do que os outros, é porque Deus tem cuidado de nós. No nosso lar tem saúde, mesmo que às vezes deficitária em algum ponto, dependendo da idade dos membros da família, mas é a graça de Deus. Se tem alguém que está enfermo, Deus tem sustentado e provido, então é para a glória de Deus. Então o nome de Deus tem que estar arraigado, fundamentado dentro do nosso lar, mas infelizmente muitos lares estão sendo secularizados. A palavra secularizado é uma palavra da sociologia, você traz as coisas do mundo, da sociedade comum e coloca em outro lugar. Então o nosso lar é um lar sagrado, a nossa família, ela é santa, e nós muitas vezes temos colocado só coisas institucionais do mundo dentro da nossa família. Hoje os sonhos dos nossos filhos, não tem problema eles sonharem em ser jogadores de futebol, não tem problema eles sonharem em ser um grande empresário, em ser médico, advogado, não tem problema nenhum eles terem esse sonho na sociedade civil. O problema é que os nossos filhos não sonham mais em servir a Deus, em jejuar, orar, pregar a palavra, ser batizado do Espírito Santo e ser um obreiro. O meu sonho com 8 anos de idade era orar para que Deus levantasse um paralítico da cadeira de roda, usando-me por misericórdia. E hoje eu não vejo nenhuma criança sonhando em nada, em nem ser batizado no Espírito Santo, que inclusive é a melhor fase para receber o batismo no Espírito Santo, porque é uma idade de inocência, de pureza, e eles conseguem discernir rapidamente quando o Espírito Santo repousa sobre eles e se manifesta pela glossolalia. Então a gente percebe que isso é porque nós não temos instituído Jesus dentro do nosso lar, e lamentavelmente muitos pais têm ciganado o lar deles, porque ele gosta do irmão fulano ou do ciclano e fica brincando, ó seu sogro, ó sua sogra, ó seu namoradinho, já começando a fazer coisas que não deve, gerando uma erotização que eles usam como romantização das crianças de forma equivocada, porque relacionamento não é ajuntar duas pessoas, é construir uma convivência. Eu ajuntar o meu filho porque eu gosto da filha de fulano de tal, porque ela é filha do meu amigo, é facinho juntar, mas não funciona assim. O relacionamento é construído. Então nós muitas vezes temos pecado grandemente em não apresentar a Deus para o nosso lar. E o dever do esposo é para com Deus, ele vai prestar conta da sua família. E o texto sagrado que eu acabei de ler, que é a fundamentação da prédica de hoje, diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A palavra bem-aventurado, ela vem do hebraico, uma intensidade, quase morrendo de alegria. Aquele que teme, que tem respeito, que venera, que adora, que relaciona com Deus e anda nos seus caminhos. E Deus quer que anda nos caminhos dele. Lembra o que ele falou para Abraão? Capítulo 17 de Gênesis: anda na minha presença e ser perfeito. Aí vem os sofistas e diz: nem Jesus, que foi perfeito, agradou todo mundo. Eu não sei aonde foi que atrelaram o conceito de perfeição à agradabilidade. Se eu for perfeito eu tenho que agradar alguém. Onde você viu isso? Nós atrelamos essa ideia. Não, ser perfeito não é para agradar ninguém. De onde você tirou isso? Em Nárnia? E é possível ser perfeito? Aí eu falo, não, é impossível. É possível ser perfeito em Cristo. Ele não coloca, Paulo diz que ele não coloca em nós nenhum jugo que nós não podemos suportar. E o que ele falou lá em Mateus? Sedes perfeito como eu e o Pai somos, sedes perfeito em mim. Como que eu vou ser perfeito em Cristo?
praticando a palavra, andando na palavra, vivendo a palavra. Como que eu vou andar na palavra, viver a palavra e praticar a palavra se eu não a conheço? Aí a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que lê, ouve e pratica o que está escrito no livro desta lei. João 5,39: examinais as escrituras, cuidar ter nela a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. Salmo 119, versículo 133: firma os meus passos na tua palavra, para que não se apodere de mim iniquidade alguma. O mesmo texto, versículo 97: ó quanto amo a tua lei, nela medito dia e noite para não pecar contra ti. 105: lâmpada para o meu pé e a tua palavra é luz, ilumina o meu caminho. Salmos 19, 7 e 8: a tua palavra ilumina os olhos e dá sabedoria aos simples, porque a sabedoria do homem, Tiago diz, é animal, é egocêntrica, mas a sabedoria de Deus, ela é divina. Então nós precisamos buscar a palavra e colocar a palavra em nosso lar. Os nossos filhos têm celulares, têm tablets, têm joguinho, mas não têm a palavra, e quando têm a palavra não são ensinados a estudar e a meditar e a praticar a palavra. E a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz. O islamismo está crescendo vertiginosamente, e eu quero ver o que as feministas vão fazer quando ele chegar no Brasil. O Talibã mandou as mulheres apresentar o jornal com o rosto tampado, e não tem conversa, vai para ver. Ou ela vai com o rosto tampado ou perde a cabeça. Que os muçulmanos, uma das formas que eles gostam de matar é assim, cortando a cabeça, decepando a cabeça. Só que tem uma coisa: eles praticam a palavra deles, o que eles acreditam, o Corão. Leem o Corão. O Corão não pode ser nem usado com marca-texto. Por exemplo, se você pegar essa Bíblia, eu não sei essa aqui que eu ganhei ela de presente, eu não sei se a pessoa me colocou alguma coisa aqui, mas eu escrevi, tem meu nome. Mas se fosse o Corão, eu não podia escrever com meu nome aqui. Não posso colocar, agora tem aqui um papel aqui dentro, eu não posso colocar. Quando ela passar uns 4, 5 anos, ela é incinerada. Meus filhos não têm a Bíblia. E eles têm. Conhece, pratica, respeita. Você já viu o povo aí nas passeatas queimar a Bíblia? Quero ver ser macho queimar o Alcorão. Quem vai ser o primeiro maluco? Eles sabem, são incutidos. Os filhos são ensinados. Eles dizimam para lá, dizimam depois ao final do ano, e depois eles somam todo o patrimônio e dizimam de novo. Independente da hora e do emprego, eles viram em direção a Meca e ora. Faz a reza deles. Lembra quando Saddam Hussein foi julgado no Tribunal Internacional? Ele fez um pedido para o juiz: está na hora de falar com Alá. Primeira vez o juiz concedeu. Ele virou as costas para o magistrado, colocou a testa no chão em direção a Meca e fez a sua oração. O julgamento se estendeu, deu novamente o horário, que é 3 vezes ao dia, dele falar com Alá. Ele pediu o juiz indeferiu o pedido, não concedeu o pedido. Mesma coisa de nada, ele virou as costas para o juiz e virou em direção a Meca. É tudo que eu gostaria que alguém falasse para mim, não precisa se orar não. A Bíblia diz que não é por muito falar que seremos ouvidos, mas a Bíblia diz que Jesus orou a noite toda. Então a gente percebe que os nossos deveres com a família têm ficado muitas vezes distante do ideal. Somos uma família que declaramos cristão, mas não existe prática, vivência do Evangelho. O que tem de crente que fica pescando na hora do culto, olhando para um lado, olhando para o outro e não se entrega. Culto é holocausto, é se queimar. Eu venho me queimar. Eu venho me render na presença de Deus. E não se entrega. O que tem de crente que tem dificuldade de amar o seu irmão, de estender a mão para o seu irmão. O que tem de crente que tem dificuldade de ser um dizimista, de ser um ofertante, é uma grandeza, é um descalabro. E arruma subterfúgios para não serem. Mas os muçulmanos, eles sabem disso. E a Bíblia também já dá resposta para isso. Os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Eu não estou aqui de forma alguma atacando os muçulmanos, respeito à fé deles, eu estou inclusive trazendo eles como exemplo para nos envergonhar. Porque, como diz Paulo em Atenas,
Vi que vocês são um povo muito zeloso e têm medo de pecar contra qualquer Deus. E eu vi que vocês erigiram um altar e colocaram lá uma figura dizendo assim: este aqui, se nós esquecer de alguém, pode adorar, que ele vai representar todos os demais. Um altar ao Deus desconhecido. E eu quero falar para vocês quem é esse Deus desconhecido. E ele apresenta Cristo Jesus, o Senhor. Então nós precisamos de começar a experienciar a fé, porque, irmãos, igreja não é uma sociedade do espetáculo. Igreja não é reunir no culto porque nós vamos ter um lanche depois do culto, porque nós vamos ter um retiro. Não. Igreja é lugar, como foi lido na primeira vez na América Latina, e na Argentina especificamente, Salmos 27:4. É para mim contemplar a sua glória e aprender no seu santo templo. Para quê? Para pregar a palavra, viver a palavra, difundir a palavra. E nós temos que começar isso dentro do nosso lar. Sabe o que os nossos jovens hoje falam? Se você perguntar, não todos, mas assim, alguns que eu já tive o sabor de ouvir, sobre os hinos da harpa. Não gosto. Eu aprendi em casa os hinos da harpa. Sei número, sei ritmo dos que eu sei. São poucos. Quanto a harpa tinha 524 hinos, eu sabia 373. Ela aumentou para 600 e pouco, e desses que aumentou eu já conhecia um pouco, então eu devo chegar a uma quantidade de aproximadamente 400 e poucos hinos. Eu não contei mais. Aprendi onde? Em casa. Hoje, se você pegar crianças que nasceram do seio da igreja de 4 anos de idade e perguntar a eles o Salmo 23, eles não sabem. E eu cansei de ver, de dar oportunidade. A criança quer uma oportunidade no culto, aí você dava uma oportunidade para a criança, ele chegava aqui tremendo: paz do Senhor para os irmãos, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitava e falava. Era uma vitória tão grande a criancinha querendo falar. Hoje, ele sabe tudo, Minecraft e outras coisas mais, mas não sabe de Bíblia. E o Salmo 91, irmão, que lindo a gente citar o Salmo 91 de cor. Tem que comer um quiabo, porque tem uns textos na língua corrigida que é difícil você falar. Quem não tem costume de ter uma linguagem assim desembaraçada, talvez se desembaraça. Hoje não sabe. Hoje, se você perguntar a alguns filhos de crente qual é o texto áureo da Bíblia, texto de ouro, texto master da Bíblia, ele não sabe. E é um texto que todo mundo tem que saber de cor, João 3,16. Vocês querem que eu desafie vocês a citar ele de cor aí, sem abrir a Bíblia? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Se eu quisesse apertar mais, nós íamos para 17, 18, 19, 20. Nós temos que conhecer a palavra para apresentar a nossa família, o nosso dever quanto cristão. Mas nós conhecemos os nossos deveres, não que seja errado, inclusive incentivo isso, da Lei Maria da Penha e outros direitos mais, que é igual aos empregados, né? Eles vêm incutido com a CLT, mas eles conhecem a CLT, mas não conhecem as funções deles quanto funcionário, né? Tanto é que eles acham que eles trabalham para enriquecer o patrão. Não é, não, eles trabalham para eles mesmos, para eles levar o sustento para a casa deles. Só isso. Não, eu estou enriquecendo os outros. Tá, não, você está arrumando o seu dinheiro, você paga a sua água, a sua energia, a sua comida. Você está trabalhando para você, você não trabalha para os outros, é para você mesmo. Dentro da sua competência, da sua habilidade, louvado seja Deus, ora muito seu patrão para que Deus prospere ele e garanta o seu emprego. Porque essa é a grande realidade. Mas infelizmente muitas pessoas não entendem assim. Nós queremos conhecer, não estou dizendo que não podemos conhecer as leis, temos que conhecer, é importante, tá? Tem sim os benefícios da CLT, tem também as suas obrigações, como eu disse, tem a obrigação de fazer e não fazer, então cada um segue aí aquilo que é pertinente, mas sem usar pretensão perniciosa. Vamos lá, eu já falei demais só no tópico 1.1, né? Vamos para o tópico 1.2, que envolve agora a esposa, né? Que esta aí, a Bíblia fala categoricamente, não foi o homem criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. E foi para quê? Para completar, foi uma completude, não foi para concorrer. A maior artimanha do adversário nos dias de hoje é colocar homem competindo com mulher, e o pior, eles caírem nesse capricho do adversário. Quem é mais forte, o homem ou a mulher? Quem é mais importante? Aí começa as briguinhas bocoió lá, né? Não, o homem ele é mais forte, que ele pega peso, faz isso. Não, a mulher é mais forte, o homem dá uma dorzinha de cabeça, deita. Tudo bobagem, tudo balela, porque isso depende da anatomia de cada um. Ah, quem é mais forte? Aí vem o doutor Ataíde Patros, vem com um exemplo esdrúxulo, mas muito bom. Ele diz o seguinte: uma mulher vai no período fértil para uma suruba, fica com todos os homens, ela sai de lá gestante. De uma coisa ela tem certeza, o filho é dela.
quem é o pai vai ver depois no DNA, e se não tiver aquelas misturas que está tendo ultimamente. Mulher, mas sabe, o filho é meu, quem é o pai, não estou nem sabendo, eu queria do filho. Mas agora vamos pegar o homem agora. O homem pode ser pai todo dia, a mulher só mãe uma vez ao ano. Quem é mais forte? Isso é bobagem, não tem equivalência comparar homem com mulher. Porque eles não foram feitos para se comparar. Foram feitos para se completarem. Irmãos, independente disso, até homem com homem tem habilidades diferentes, mulher com mulher tem habilidades diferentes. Não é para competir. Deus fez cada um de nós exclusivo, únicos. Cada um tem o seu valor, tem a sua potencialidade, tem as suas limitações. Todos nós temos isso. Agora, as mulheres, naturalmente, Deus dotou elas de algumas habilidades que não deu aos homens. Questões referenciais, percepção. Eu já disse aqui, enquanto o homem enxerga com muita dificuldade pouco mais de 32 cores, as mulheres enxergam 626 cores. Onde você viu um trem desse? E a gente, na hora que a gente faz essas cores, pelo menos, aí nós temos a nossa concepção de mundo. O que a gente fala? Não, essa cor é essa, você está inventando nome para a cor. Nós, os homens, sempre falamos isso. Quando as mulheres arrumam o nome de uma cor aí, a gente já dá um nome para a cor certa. Não, você está vendo errado, a cor é essa aqui. Não, mas não é diferente. Você vê uma diferença, você olha e não vê. A mulher, ela vê tudo. Percepção dela. Agora o homem não. A mulher pinta o cabelo, corta e tudo, passa na frente dele, peleja, e ele dá licença, está atrapalhando eu ver meu jogo. E ele não vê nada. Quando ele dá falta, já passou muitos dias. Percepção. Mas isso foi feito o quê? Para completar. Para completar. Aí vem a mulher, eu sempre falo isso, é primário, querendo fazer o homem virar mulher. Ah, você é sonsa, é isso. Respeita seu marido, é a autoridade que Deus constituiu no seu lar. Parece ser machista o argumento, mas não é, teológico mesmo. Se eu falar, meu bem, onde está a chave do carro ou documento? Hoje não usa mais documento, está tudo digital, né? E eles nem pedem, porque eles consultam lá na hora, os guardas, os policiais já consultam e já sabem tudo, né? Mas quando pedir, aí está aí meu marido, ele não achar, não está, vem cá para você ver. Aí a mulher vai lá e acha o tempo bem no narizão do homem. E fica brava, ela tem que ficar feliz, ainda bem que eu sou na sua vida. Você lembra aquela frase? Não falte ao seu trabalho para que o seu patrão entenda que você não faz falta. Se ele vê que dá para tocar o trabalho sem você, ele te demite. Então é assim, mulher, o seu marido precisa de você mesmo, é isso mesmo, se não precisasse, Deus não tinha feito você para lá, ajudar ele a achar o documento, achar a chave. É isso. E você, marido, está lá para ajudar a mulher também. Para estender as mãos. Agora o grande problema, não, eu não vou ajudar a minha mulher não, porque eu sou o homem da casa, eu não faço nada. Pode fazer também. Às vezes eu falo as coisas e as pessoas talvez pegam só para um lado, desembesta igual mula disparada. Né? Não, a gente tem que ser o seguinte. Eu falei aqui na semana passada, quem estava presente lembra, casa não pode ser desorganizada, mas não pode ter o transtorno obsessivo compulsivo. Eu não quero a minha casa bagunçada, mas eu também tenho o direito de, o dia que eu estiver cansado, de chegar lá e deitar na cama que eu comprei, paguei. Ah, mas eu acabei de esticar e de joga para o mato, então você não pode usar. Ah, não vai sentar no sofá, tirar as almofadas, está tudo arrumadinho aqui, problema seu, joga então isso aí fora. Até o direito civil tem uma norma jurídica para quem comprar um imóvel e não usar, o que chama? Dá finalidade social à coisa. Se não der finalidade social à coisa, é passivo de quê? De perca, da usa campeã. Então, tem esse problema aí também. Agora a gente vai comprar só para enfeite. Então você faz o seguinte, faz uma casa de enfeite, você fica lá olhando, admirando e uma para você usar. Mas também no que você vai usar, vai transformar aquilo num trambolho, num ferro velho, num lixo. Arruma, guarda, conserva. Casa, irmão, tem uma coisa tão séria em casa, falando em casa, que é só uma palhinha aqui. A casa tão arrumada, hoje ficou melhor, que na época do vermelhão e não tinha um asfalto, você encerava a casa, ficava o sinal do pezão lá, né? Ou então passava a enceradeira ou escovão, quem tinha aquilo, aí ficava a poeira do pé também. Hoje a cerâmica, depende do bom gosto que você tiver assim, até poeira, igual aqui, que está sujo. Você vai olhar lá naquela entrada que tanta gente passou lá, você olhando assim com dificuldade, você vê poeira. Mas se tiver arrumadinho, parece que não está sujo. Só se jogar uma água lá, se jogar um papel de balinha, alguma coisa assim, aí fica sujo. Mas aí se fazer isso, algum desavisado fazer isso, for lá e tirar, dá uma varridinha, ó, ficou top. Agora o problema é que a gente é um 880, tem que ser lustrando, pinchando o cabelinho, ou então tem que ser um furduço. Só manter a ordem, não precisa de brigar por causa disso. Mas infelizmente tem gente que gosta de caçar confusão. Porque não entende que o lar é completude, é unir o homem e a mulher.
nossa casa, nossas vasilhas, nossas funções, é completude. Enquanto nós ficar dividindo as coisas não vai adiante. Foi o texto base da semana passada. Um reino subdividido, ele não vai adiante. Então a gente não pode ter essas divisões de forma assim, sem ser híbrida, rígida demais. Tá certo, lá na minha casa eu trabalho, provejo as coisas, a minha esposa cuida da casa. Um exemplo. Mas aí hoje é o feriado, eu estou de folga, aí eu vou ficar de papoar o dia inteirinho, porque é ela que cuida da casa. Aí inverteu, agora ela está trabalhando online, fez alguma coisa, ganhando dinheirinho, eu passei um aperto, quebrei tudo. Não vou comprar lá não, é obrigação dele, vou comprar meu sapato, vamos deixar lá sem arroz, problema deles, vamos deixar cortar energia. Que palhaçada é essa? Pode fazer divisão de funções, eu não gostei do termo, que na administração não se usa divisão, usa-se delegação. Não é isso? Delegar funções, mas houve a necessidade, vai ficar deixando a coisa, não, quem tem que cuidar do meu filho é minha mulher, ele está lá na sacada do apartamento, ou do sobradinho, ele vai cair, eu vou ficar olhando aqui para me falar, está vendo, você não olhou, caiu e morreu, você vai ficar lá assim? Você sabia que você não viu? Aí tem um crime também tipificado no Código Penal, que é o quê? Omissão de socorro. E se for o filho, tem mais uma junto? Abandono de incapaz? Então a gente precisa de entender. Ela vai olhar os filhos, eu não vou fazer nada, é ela que cuida. Não é assim não, meu filho. É híbrido, precisou, eu estou lá. Normalmente quem lava as vasilhas é a minha esposa, mas aí um dia ela saiu, tumultuou, aconteceu alguma coisa, eu vi as vasilhas lá, eu estou com um tempinho lá, eu vou lavar essas vasilhas. E quando a coisa é harmônica, ela ainda agradece, não precisa nem de agradecer, porque eu não fiz mais do que a obrigação minha, que é para mim também. O dia que ela pagar a prestação do carro que está atrasado, eu vou agradecer por fidalguia, mas é a obrigação dela também, porque o carro é nosso. Mas fica brigando. Eu já contei para vocês um testemunho horrível, que eu fui visitar um casal de novo convertido em 1997, todos dois estão em saudosa memória, e cheguei lá, né, eu estou tranquilo e conversando e tal, aí o irmão falou assim para mim, eu vou te servir uma água. Ele me serviu uma água, né, que era visitar a pé, longe, sol quente, eram umas 2 e pouco da tarde, abriu a geladeira cheia de muitas guloseimas, muita coisa, e me serviu a água. Aí eu não entendi isso aqui que eu vou falar agora para vocês. Aí passou um prazer, olha, eu não vou te dar um lanche, alguma coisa, porque eu não tenho, eu não recebi ainda, não tenho minha compra. Isso aqui que serviu é da minha esposa, e esse aqui é o meu, a geladeira dele estava vazia, dela cheia. Eu fiquei boquiaberta, eu era um adolescente, falei, que casamento bom isso aqui, é tudo que eu não quero para mim. Tudo que eu não quero para mim. Você já viu uma coisa dessa? Se você quiser fazer comida, você que faz. Irmão, já cheguei muitas vezes a pontapé, nós construímos essa igreja do lado aqui, eu pregando no Brasil todo, cheguei um dia, 2h30 da manhã, a pontapé devagarzinho, que a minha esposa tem um sono leve. Menino do céu, fazer arte de noite não dá certo não, que ela tem um sono leve. Aí eu cheguei baixinho, na hora que eu puxei a coberta assim para dormir, 2 e pouco, cansado, 1.100 e poucos quilômetros de viagem. Ela me deu um beijo, falou assim, amor, boa noite, tudo bem? Bem. Você jantou? Se quiser eu faço janta para você. Mas tem umas que ia fazer de conta que não quer saber, por que não comeu para lá na estrada, se vira. E muitas vezes falou assim, ó, não faz barulho não, porque seu pai tem que dormir, ele está cansado. Sabedoria. Mas tem muitas pessoas que não têm a sabedoria, é uma brigaiada sem tamanho, sem precedente, ser desnecessário, xinga o cônjuge de palavras de baixo calão, desrespeitoso por pouca coisa. Se virou errado, se estacionou errado, não briga por causa disso não. A linguagem sociológica é reificação, transformar as pessoas em coisa, em objeto. Não, as pessoas são gente. Eu posso pegar o meu carro aqui agora, com a minha esposa, e ela falar para mim assim, olha a moto, eu não vejo, parou no ponto cego, porque moto é bom para, caminhonete, irmão, principalmente, é bom para dar em ponto cego. Aí eu, pum, bateu. Aí ela começa a me xingar, seu burro, você não viu a moto, eu te falei. Adiantou ela falar, não deu tempo. Para que falar alguma coisa? E pode ser o contrário. Hoje pode ser eu que vou derrubar o motoqueiro, ter que prestar socorro e pagar a moto e o conserto do meu carro. Mas amanhã pode ser ela. Um dia, eu quero trazer a história, só porque é memória. A mãe da tia Ivone, eu não sei quantos anos tem que sua mãe faleceu, se lembra? 5 anos? Quanto? Tem estudo já? Não, quantos anos que ela morreu? Tem estudo não, eu estou 17 aqui, eu fui lá, ué. Tem menos uns... É o quê? Uns 15 anos? Os 15 anos que ela faleceu, eu fui no velório. Na hora que eu fui no velório, achei que a tia Ivone não ia me ver.
Que aí o pastor chegou e me pegou. Não deixou eu entrar lá não, estava o funeral. Ele chegou lá e começou a conversar comigo. Parece um hipérbole, mas é na literalidade. 2 horas e 15 minutos. E ele falando e eu ouvindo. Eu virava para um lado na cadeira, que a gente vai cansando de ficar sentado, né? Para o outro. E eu na cadeira de interlocutor, ele na diretor, então é mais desconfortável, né? Ir lá. Terminou, ele falou assim: você é o único amigo que eu tenho. Oxe, eu sei se isso é bom ou se é ruim, ué. O cara é muito mais velho que eu, sou admirador dele, e a nossa amizade é rasa, então tá lascado. Se eu sou o melhor amigo dele. E ele falou para mim assim: o que é que você tem a dizer sobre tudo isso? Eu disse para ele: primeiro, muito obrigado, o Senhor me ensinou tudo que eu não devo fazer ao longo da minha vida. Segundo, você construiu uma cruz que você não dá conta de carregar. Quando a gente é duro demais com os outros, é assim. A gente constrói uma cruz que depois nem nós damos conta de carregar. Se eu for um cara muito chato com o que o meu cônjuge faz, com o que os meus filhos fazem, o dia que eu errar, eles vão vir em cima de mim, irmãos. Desculpe o vulgo chulo, como mosca na merda. Porque nós erramos. O dia que eu bater a mão no peito assim, eu já vi muita gente fazer isso. Eu nunca bati o carro, nunca desceu isso. Aí o dia que bate, a pessoa: mas você não é o bom? Não tem jeito da gente controlar aquela coisa que o direito fala, caso fortuito ou força maior. Foge do nosso controle. Sabe por que eu nunca bati o carro? Porque Deus não quis. Mas pode chegar um dia, faltando 2 minutos para me morrer, que eu bato o carro. Está entendendo? Eu não posso sair falando que todos, tem sim os que são, mas eu não posso falar que todas as pessoas que têm o nome negativado no Serasa, no SPC, são vagabundos e estelionatários e etc, etc. Eu não posso falar isso. Eu sou bom para pagar, eu também sou, mas se eu não tiver dinheiro, irmão, não tem jeito de eu ser bom para pagar. Não tem. Porque pode acontecer que eu fiz uma expectativa e ela foi frustrada. Então a gente tem que ter muito cuidado com o peso que a gente coloca em cima do nosso cônjuge. Com alguns que não, o problema é você que não sabe fazer isso. Aí, na hora que chegar a sua vez, meu amigo, então tem que ter muito cuidado, muita cautela com relação a isso. Por isso que eu acho melhor a gente levar a vida com leveza. Com leveza. Pode ser falta de atenção? Pode, mas o indivíduo vai aprender uma hora. Agora, eu ficar querendo colocar de forma impositiva no meu relacionamento, eu vou cansar o meu relacionamento, vou desgastar o meu relacionamento. Tem um filósofo que eu gosto muito, eu li o livro dele, da editora FTD, Pessoa, Humana e Religião, em 1993, eu cursava na época a 6ª série, hoje eu acho que é 7º ano, e lá ele dizia o seguinte: nem o casamento suporta a falta de respeito. Nós temos que respeitar o nosso cônjuge. Você pode debater, a palavra debater, do debate vem o conhecimento, mas brigar, desrespeitar, xingar, atacar um ao outro. Você pensa assim porque você é burro, você pensa assim, quando a pessoa não tem bons argumentos, ela começa a atacar o interlocutor. Se eu for falar sobre um time de futebol com o evangelista Wagner, vamos falar sobre o Vila e sobre o Goiás, aí ele vai falar sobre um e o outro e tal, aí os argumentos vão acabando da minha parte, você é um burro, todo cara que torce para o Vila é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo. Olha só quem que é o burro aqui, ó. Porque não tem mais argumento. Agora se nós debatemos, não, é por esse lado, você tem razão, não por esse eu fico assim. Aí no final, se ele ganhar o debate, vamos dizer assim, não, mas você sabe que esse negócio não é razão, é paixão, é emoção. Pronto, resolveu com sensatez, porque é mesmo. Porque é mesmo. Teve um ano aí que o Flamengo ganhou tudo quanto é coisa, no outro ele estava sufocado, não é assim? É assim a vida. É desse jeito. Então a gente precisa ter muito cuidado, até para relacionar com o cônjuge, falar as coisas com ele, conversar. Porque tudo muda. Tudo muda. Até no nosso corpo, eu falo sobre isso no encontro de casais, tá? Até inclusive de zonas erógenas. Então a gente precisa de ter esse cuidado. E as mulheres, elas, por serem criadas para, vamos usar a linguagem comum dos dias de hoje, o detalhe final, o toque final, elas são a cereja do bolo da criação. Então elas têm algumas funções especiais: ser graciosa diante de Deus, ao ouvir a sua palavra, ao ser sábia, usar roupas com modéstia, tendo um espírito manso, tranquilo e humilde,
O importante é lembrar da conduta de mulher cristã, faz a diferença no comportamento. É que eu não vou entrar no mérito de uso e costumes, principalmente da nossa instituição ou de qualquer outra, porque isso aqui vai bem na subjetividade, porque nós temos um problema sério hoje. Se a mulher for uma mulher muito bonita de corpo, qualquer roupa que ela usar, inclusive uma capa de bujão, ela vai ficar bonita. Então, às vezes, a gente coloca um peso muito alto nisso aí. E se ela não estiver bonita no padrão social, tá? Porque cada pessoa tem a sua beleza, e a beleza está no olho daquele que a contempla, tá? Aí começa essa briga, porque isso aí já é sociologia, psicologia e antropologia. As mulheres são competitivas muito mais do que os homens. Todas vocês sabem que se trabalha no mesmo ambiente com mais mulheres, daqui a pouco o ciclo menstrual é na mesma época. Quanto elas admiram com muita dificuldade, tem muita dificuldade de elogiar uma outra. Eu vou pegar uma receita, eu sou uma mulher, por exemplo, vou pegar uma receita de crema X-Lee. Eu vou pegar com ela por quê? Porque eu não sei. Mas na hora que ela começar a me dar a receita, eu já faço intervenções. Mas, eu estou pegando porque eu não sei, eu estou querendo explicar como é que faz. Está entendendo? Se ela fala que é para colocar a terra, eu tenho que acreditar nela, porque eu não sei, ué. Não é assim? Mas não é, porque é competitiva. E tem uma frase que a gente está usando muito hoje, como acadêmicos, né, estudiosos, pesquisadores, que é a hierarquização das palavras. E nós pecamos muito, precisamos dizer que nós somos emocionados. É o melhor do mundo nisso, naquilo, melhor no mundo e tal, e vai por aí afora, né? Não tem jeito uma coisa ser melhor e outra ser. Por exemplo, se eu chegar na tia Ivone e falar assim, que de fato cozinha uma barbaridade, tá? Fala assim, a senhora é a melhor cozinheira do mundo. Aí eu falo para a própria filha que aprendeu com ela, possivelmente, a Carol é a melhor cozinheira do mundo. Aí a tia Ivone fica, mas qual é? Aí vai ser do momento nesse caso, né? Se a tia Ivone fazer a janta hoje, é a melhor comida do mundo. Aí se for a Carol, é a da Carol. Agora, se eu falar para as duas assim, não dá certo. Você entra, e aí tem muitas pessoas boas nessa área. Você está entendendo? Só porque tem uma dificuldade de reconhecer isso, sem tamanho. As mulheres, elas têm esse instinto de competitividade, inclusive até com as próprias filhas. Já atendi paciente que eu olhei para a filha assim, para a mãe juntas, e a filha falou assim, eu tenho um sonho. Qual é? Ver a minha mãe morta. Ela é a minha principal inimiga. A minha mãe é tudo, é minha inimiga e minha amiga. Olha que tem meio bugado, como diz os jovens. Competitividade. Então a gente precisa ter um cuidado dentro do nosso lar, para que não haja isso. O texto da semana passada vale para hoje também. Um reino subdividido, dividido, ele não vai adiante. E no caso das pessoas cristãs, nós estamos vivendo em um mundo que as hostes infernais da maldade ficam circulando o tempo todo, querendo nos destruir, fazer com que o nosso lar vá à ruína. Mas vamos adiantar um pouquinho, que eu tenho poucos minutos e 4 tópicos ainda, mas eu vou falar só sucintamente alguma coisa aqui. Eu falei dos deveres do homem com Deus, da mulher para com Deus e com o marido. Agora do esposo para com a esposa, reconhecer que ela é um presente de Deus. Provérbios 18, 22 diz que aquele que encontrou uma esposa, alcançou a benevolência e o favor de Deus. Então o homem que tem uma esposa é abençoado. E você deve cuidar da bênção que Deus te deu, do presente que Deus te deu. Irmãos, e isso aqui, pessoas inteligentes, pensantes, falam sobre isso. A questão estrutural, cognitiva da mulher é muito pesada para algumas lideranças. Isso aí não tem o que se falar. Eu sei que tem mulheres na política, que tem mulheres liderando multinacional, eu sei disso. Tem na igreja, graças a Deus, as mulheres têm conquistado espaços que merecem, não há no que se falar. Mas você pode pegar uma conhecida do nosso tempo, a própria pastora Sara Mendes, por exemplo, ela questiona isso. Ela fala, olha, quem tem que pastorear a igreja lá onde eu estou é o meu marido, não eu. E ela explica os motivos com muita sabedoria, porque é uma mulher sábia, está entre uma das mulheres que eu conheço mais sábia no segmento teológico hoje. E eu achei ela mais sábia quando eu vi essa postura dela, porque tem uns que está nesse posto que ela está também, muito conhecida hoje, mas tem um posto totalmente requintado de feminismo misturado com feminismo, né? Então, é uma grande realidade. Agora, compete ao esposo honrar, valorizar a sua esposa ardentemente e não com amargura. Você já viu um versículo que o povo cita no aniversário, os desavisados? Tem uns versículos que o povo lê eles e quer pôr a ideia deles, né? Por exemplo, a glória da segunda casa será maior que das primeiras, é feito muita inauguração de igreja. Está errado, não é isso que o texto quer dizer. Que nem o prédio daqui é melhor do que o de lá. Está falando isso aqui, ó. Essa aqui é a casa que Deus está habitando, a segunda casa. A primeira era o templo de Salomão, agora é aqui, ó. Ele habita aqui. O outro versículo é assim, aniversário do pastor Liebert, por exemplo. Ô pastor Liebert, em todo tempo seja alvo as suas vestes e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça.
Isso não é para o pastor Lier para o aniversário dele, pode ser a Wilma falando para ele, tudo bem. Isso é para casal. Que o texto segue dizendo o quê? Goze a vida com a mulher da sua mocidade. O que tem a ver isso com o aniversário? Está entendendo? Então, compete ao marido honrar a esposa. Elogio, todos nós precisamos, a psicologia diz que precisamos como incentivo. Mas tem gente que na velocidade que elogia, já deselogia. Não sei se tem essa palavra, mas vamos criar ela aqui. Tem gente que é tão à toa. Um dia eu vi um caso assim, o rapaz aprendeu a cozinhar não, a esquentar arroz, para ele era uma conquista, porque em casa não fazia nada, uma conquista, esquentar arroz. A esposa foi elogiar que ele esquentou arroz. A sogra ficou com raiva, porque esquentar arroz é muito fácil, quer tirar o mérito. Irmão, eu estou brigando com alguém que está sendo elogiado porque esquenta um arroz, sendo que eu sei fazer um arroz piemontês, um birubiru, um risoto, seja o que for. Eu estou brigando com isso, irmão. Eu estou parecendo a história lá do Davi ouvindo Natã. Eu tenho muitas ovelhas e estou brigando por causa de uma. Vai elogiar uma pessoa. Um exemplo, Misael, hoje você cantou muito bem. Só um exemplo. Ele canta bem mesmo, mas hoje você cantou muito bem. Aí o André chega, um exemplo, vou usar ele, porque ele canta, mas assim, em público eu não vi ainda, né? Aí o André chega e fala assim: ah, essa música é facinha demais de cantar. Para que isso? Tem gente que porque o elogio normalmente ele faz mais efeito em público, em particular é bom, mas em público ele faz mais efeito. Eu não sei se os demais psicólogos concordam comigo. Mas geralmente quando elogiar alguém em público, vem outro e critica. Aquele famoso estraga prazer, vulgo invejoso ou invejosa. Não, mas com essa roupa aí qualquer um fica bonita. Ah, nesse salão que ela foi fazer essa maquiagem, qualquer um fica, põe para mim. Ó, põe dinheiro na minha mão. Não, não tem jeito não. Tem gente que o hino ainda é válido, é necessário nascer de novo. Você já viu assim? Você tem que nascer de novo? É, tem. Tem jeito. E diz o nosso presidente estadual da convenção, o bispo Ides José do Carmo: Deus abençoa quem Ele quer, e tem uns que Ele deu mais que os outros. E o nosso motivo é o quê? Glória a Deus pela vida desse irmão. Seguindo agora o raciocínio de Dr. Augusto Cury, contemplar o belo é saudável para o psique e para a mente. Então eu não vou ficar com raiva dos irmãos que olhar para minha esposa e falar que ela é linda. Eu só vou concordar e dizer: foi Deus que me deu. Pronto. É assim que a gente tem que agir. Mas vai ficar brigando por causa do elogio de um e de outro. Não é assim que funciona. Nós temos que ter muito cuidado. E tem gente que, além de não elogiar, quando alguém elogia, ele ainda critica. É porque você não convive com ele, você não conhece ele. Ao invés de você pegar o gancho e fazer ele ter uma crise de identidade. Acontece comigo de vez em quando. Eu vou te explicar como é que é. Vocês já viram, inclusive. Chegam uns irmãos para pregar aqui, que prega muito mais que eu, conhecido no cenário nacional. Eles viram para mim: está aqui na igreja do pastor Laílson, eu estou tremendo, eu estou nervoso, porque esse homem é isso e aquilo. Eu fico olhando e falo para minha esposa: quem é esse cara que ele está falando mesmo? Parece que eu ouvi meu nome, mas ele não está falando de mim, ele está falando de todas as coisas que ele tem na cabeça aí. Porque aí é que ele me força o quê? Se ele me vê assim, eu tenho que melhorar. Eu tenho que melhorar. Agora, se você vê o seu esposo como idiota, a sua esposa como idiota, uma amarga, ela vai aceitar esse status quo. A palavra status quo vem do latim, esse jeito de ser. Ela vai ser uma chata. Ele vai ser um chato, porque você imprime isso nele e nela. Efeito sem causa, ação, reação. Lembra disso que você estudou lá na escola, na 5ª série? É isso. Se o seu cônjuge é um idiota, um besta, um palhaço, é porque você o é e está o construindo assim. Se o seu filho é tudo isso também, é porque você o é e o está construindo assim. É preciso que nós tenhamos esse cuidado com a nossa família. O dever do esposo com a esposa é amá-la ardentemente. Isso é muito importante. O que é amar ardentemente? É nutrir este amor. Não é ficar olhando no Instagram as mulheres sensuais, que se você ficar entrando daqui a pouco está uma pornografia só no seu celular e você está viciado precisando de uma clínica. Mas é nutrir o amor pela sua esposa. Valorizá-la, elogiá-la. Você casou com uma moça de família, ainda que seja órfã de pai e mãe, mas é uma moça de família para construir família. Você não casou com muito respeito porque ela ainda não teve oportunidade com uma meretriz.
É preciso respeito com a sua esposa. É preciso valorizá-la. Porque ela é a costela que Deus tirou de você para te dar. Você não vai ter outra costela de outro, não é a sua, essa aí é a que serve em você. Isso é importante. Seu marido é esse aí que Deus te deu. E você foi feita para amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo também. E quanto isso é feito de forma harmônica, não há peso, não há dificuldade nisso. Mas enquanto tiver a infantilidade, vou segurar outra palavra que eu ia falar, vou ficar só na infantilidade mesmo. E a competitividade, de saber quem é mais forte, quem é mais importante, quem é o the best, quem é o melhor na relação, a coisa não flui. Por exemplo, eu tenho os meus filhos. Louvo a Deus pela vida deles, eles têm algumas coisas para melhorar como todo mundo tem, mas no geral, pelo contexto que eu vivo, eu posso ir, como dizia meu saudoso pai, andar de joelho daqui para a cidade de Goiás, agradecendo a Deus pelos filhos que Ele me deu. Pode errar daqui para amanhã? Pode, mas no momento que eu estou vivendo é isso, eu posso agradecer a Deus pelos filhos que Ele me deu, e muito. Aí eu olho assim para eles, se não fosse eu. E a minha esposa olha e fala, não, se não fosse eu, não, foi nós dois. Cada um de nós tivemos a nossa parcela de oração, de imprimir a presença de Cristo na vida deles. Aí nós começamos a competir, não, o Alailson é assim porque ele puxou o pai, eu ensinei, não, a Andressa é assim porque puxou a mãe. Não, irmão, é um pouquinho de cada um. E segundo Augusto Conte, nos seus estudos comparativos com Max Weber e outros, vai ficando uma moldagem social, não é do final das contas, não é nem só eu, e nem é só minha esposa, é os dois entre si, os colegas das escolas, os professores, os irmãos da igreja, é um pouquinho de cada um. Agora compete a mim e a minha esposa como pais, dar o toque final e a matriz basilar, estrutural deles, de referência. Porque tem coisas dos nossos filhos que vão aprimorando, que não foi minha instrução nem da minha esposa, foi coisa que a escola não ensina, a faculdade não ensina, papai e mamãe não ensina, é a vida segundo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus que ensina. Então nós precisamos de valorizar o nosso cônjuge, a nossa esposa, o nosso esposo, de forma que eles não sintam-se amargurados. Deveres da esposa para com o esposo, eu falei agora do esposo para com a esposa, amá-la, etc. Deixar a sua família unir ao seu esposo, isso aqui serve para os dois, né? Ser virtuosa, provérbio 31:10, provérbios, né? Fazer bem ao seu marido todos os dias. Não ser contenciosa, briguenta. A Bíblia diz que esse tipo de mulher é melhor estar numa casa onde tem goteira. Você já ficou com um sono assim meio leve numa casa que tem goteira? Aí você vai, rachou a solução do problema, vou colocar o balde, aí a coisa piora. Aí fica o barulho do balde seco, tac, tac, tac. Aí de repente o balde começa a encher e fica plof, plof, plof. Todo jeito está ruim. Não é assim? É canseira. Você já pensou você se aguentando assim, direto? Então eu vou melhorar. Tem mulher que não tem sabedoria do tamanho de uma ameba. Pouca sabedoria. Tem que ter sabedoria, calma, para falar, para agir. Não querer ser contenciosa, ser auxiliadora. Não é porque eu quero, tem que ser. Porque isso é coisa de criança, até ele aprender os não, porque os não faz parte da vida. E a vida dá os não que os pais não dão aos filhos da pior maneira possível. Essa é a verdade. No passado, 1990 a 2000, choro era tido como arma de persuasão. Um dos candidatos a presidente da República que quer voltar ao posto, ele conseguiu ganhar a eleição segundo os marqueteiros, porque ele passou pelo padrão social, se mudou, deu uma adequada, uma repaginada, a barba que era aquela bagunça ficou arrumadinha, os dentes que eram desalinhados foi alinhado, o cabelo foi arrumadinho, os ternos que era pegado aí em outros lugares foi para Dom Armando de mais de 15 mil reais e foi para a televisão, me deu uma chance, eu estou tentando, eu quero o melhor para o Brasil, começou a chorar, persuadiu, o povo foi e fez um bom governo, até onde a gente soube naquela realidade, naquela época, né? Presta atenção. Hoje sabe o que é o choro? Você sabe? Errou mesmo,
tem que ser punido e não vou ter dó. O que a gente orienta? Quem é psicólogo aqui sabe o que eu estou falando. Uma mulher que está passando por abuso emocional e físico. Além da gente denunciar, trancar o paciente e chamar a polícia, a gente orienta ela a não chorar perto dele. Se ela chorar para o infeliz, acabou. Ela sabe que ela está errada e eu não posso esmurecer, senão eu perco a minha liderança. Hoje nós vivemos uma época, irmão, está tão difícil que você não pode errar. Porque há erros volutivos, aquele que eu planejei errar, biblicamente na teologia chama iniquidade. Eu pequei planejado. Davi, quando pecou com Betseba, foi planejado, até para resolver o problema ele planejou, que ia matar o marido dela, etc. E existe a transgressão. A transgressão é aquela: eu não planejei, mas eu não estava forte o suficiente e caí. A iniquidade, ela merece uma punibilidade maior. A transgressão, não. A transgressão, eu reconheço o erro, mas hoje está assim: se eu transgredir, se eu errar involuntariamente e pedir desculpa, vem todo mundo em cima. A gíria deles hoje é cancelando. Hoje não pode errar mais, irmão. E esquecendo que essa punibilidade de cancelamento que a gente dando, estamos sujeitos a ela a qualquer hora. A gente cancelando alguém, depois pode ser, hoje pode ser nós cancelando, amanhã nós podemos ser o cancelado. Essa é a mais pura e dura realidade. Nós que queremos a pena de morte, sem esgotar a presunção da inocência, a primazia da realidade, o amplo direito de defesa e os outros 17 itens institucionais do direito penal, processual, amanhã pode ser eu, sendo condenado, ao meu ver, de forma injusta. Então a gente tem que ter muito cuidado. Isso tudo começa o quê? Em um lar desestabilizado. Nós temos que estabilizar o nosso lar. Ensinar da forma correta, cuidando do nosso cônjuge, porque vamos formar referência na nossa família. A referência que o maníaco do parque tinha quando eu estive no estágio com ele, fazendo uma pesquisa com ele de campo, foi a seguinte: eu chamava as mulheres para ir comigo ao parque, dentro de mim havia um leão dizendo não aceite, não aceite, mas eu pegava os sonhos delas, que era ser modelo, elas aceitavam. Chegava lá, eu lembrava: eu tenho que ser melhor que meu pai. Meu pai batia na minha mãe, deixava ela desacordada, sanguentada e tinha relação sexual com ela. Para mim ser melhor do que ele, eu tinha que fazer o dobro do meu pai. Então eu batia, matava, elas morriam e eu tinha relacionamento sexual com elas. E depois eu ficava chorando para elas acordar, porque já terminei o meu processo. Dentro de um lar fracassado, uma sociedade fracassada. Irmãos, isso pode acontecer dentro da igreja. O que nós temos hoje de casais que vivem uma vida antagônica aos princípios bíblicos é uma grandeza, com relação ao cônjuge e com relação aos filhos, ferindo almas, ferindo o coração. Coloque assim, Pé, eu vou parar porque esse assunto é muito apetitoso e